leia a Bíblia e compartilhe aquele texto especial que falou ao seu coração. Isso é importante porque cada vez que nós nos ajoelhamos para orar e depois abrimos a Bíblia para ouvir a voz de Deus, Deus fala conosco. E às vezes Ele vai falar conosco com um texto especial, vai falar contigo num texto diferente do qual Ele falaria comigo. É por isso que esse momento em que estamos juntos, ele é muito importante, mas não é suficiente. Várias vezes eu já falei e volto a falar aqui. Nós precisamos ter um momento especial e íntimo com o Senhor. Então, você já tem o seu lugar de oração? Você já tem o seu lugar para você ouvir a voz de Deus na Bíblia Sagrada? Eu gostaria de desafiar você e gostaria de orar com você agora antes de abrirmos a Bíblia. Vamos lá? Oremos então. Bom Deus, agora vamos abrir a Tua palavra e ao abri-la, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala com a gente, fala no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos ler hoje na sequência, nós começamos ontem Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão, e nós vimos ontem que o livro de Cântico dos Cânticos enfatiza o relacionamento amoroso dentro do princípio, dos princípios de Deus e do plano de Deus para o casamento. Muito bem, nós também vimos algumas lições do capítulo 1, mas eu gostaria de falar algumas coisas para você hoje a mais. O livro de Cânticos dos Cânticos, ele também pode apresentar para a gente uma ilustração do amor de Deus, ou do amor de Jesus Cristo para com a sua igreja, do amor do Senhor para conosco. Aliás, eu já fiz essa ilustração e gosto de fazer essa ilustração, tomando o assunto do casamento e do relacionamento sexual como um exemplo da relação que Deus quer ter conosco. Como assim, pastor? Da seguinte forma, veja. É bem verdade que, porque algumas pessoas perguntam assim, por que nós precisamos orar se Deus está sempre nos ouvindo, está sempre conosco todos os dias? Por que é que nós precisamos ter um momento íntimo com Deus em um lugar específico, em uma hora específica? Bem, eu comparo com o casamento. Por exemplo, eu preciso valorizar a minha esposa, eu preciso conversar com a minha esposa em todos os momentos. Mas é um momento, aquele momento íntimo, meu e dela, que pertence somente a nós. Ninguém pode interferir. É um momento abençoado por Deus para o casamento. Da mesma forma, Deus ouve a cada um de nós em todos os momentos. Mas há aquele momento íntimo em que você vai estar, você e Deus somente, conversando com o Senhor, colocando diante dele as suas lutas e as suas dificuldades e as suas vitórias também. E é isso que o livro de Cânticos ele fala quando nós podemos extrair lições espirituais para a nossa vida do papel de Cristo para com a sua igreja, de Cristo para conosco. O capítulo 2, portanto, ele fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o capítulo 2 ele começa com uma frase que é a última frase do capítulo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Alguns estudiosos até têm uma certa dificuldade para entender se essa frase ela deveria estar no início do versículo 2 ou se de fato ela estaria no final do versículo 17 do capítulo 1 ou no versículo 1 do capítulo 2. Porque, na verdade, essa expressão, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, foi dito pela noiva de Salomão. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, de certa forma, é que ela é apenas uma flor no campo. E então o versículo 2 começa dizendo, qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Mas ela poderia estar aqui na fala, de repente, do esposo, dizendo, eu sou a rosa de Saron. E então ela poderia fazer uma referência para Jesus Cristo, a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que transforma a nossa vida, aquele que transforma um ambiente fétido em um ambiente prazeroso de se estar, cheiroso. Cristo faz a diferença no lodo do pecado. Você sabe então que o lírio nasce no
no lodo, mas ele faz a diferença, ele torna aquele lugar feio num lugar bonito. Jesus transforma a nossa casa, ele transforma a nossa vida, ele transforma o nosso casamento. Então nós podemos aprender isso também ao ler esse versículo. Outros versos do capítulo 2 de Cântico dos Cânticos que chamam a nossa atenção e que falam sobre o casamento e também fazem uma relação com a comunhão com Deus, são os seguintes. Por exemplo, o versículo 3. Vamos ler? O verso 3 diz assim: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Obviamente que a esposa está falando daqui do prazer que ela tinha de estar na presença do seu amado. E quando há o verdadeiro amor que Deus nos concede, há prazer de estar na presença do nosso amado, nosso querido, nossa querida. Eu tenho prazer de estar junto com a minha esposa. E penso que também ela tem prazer de estar comigo, porque nós conversamos, nós somos amigos, além de sermos marido e mulher. Quando há amor, quando há comunicação, quando há bênção do Senhor, a alegria de um cônjuge estar na presença do outro cônjuge, ou seja, do marido na presença da esposa e vice-versa. Mas aqui também o texto faz uma referência, ou podemos aplicar, ou podemos aprender, pelo menos quando eu li a Bíblia, eu li aqui nesse versículo 3, falou comigo também de outro assunto. Por exemplo, quando eu leio sobre sombra, eu lembro de descanso. Quando eu leio sobre sombra, eu leio sobre parar. Porque nosso mundo é muito agitado, né? A gente vive numa agitação imensa. E você sabe que a agitação das atividades do dia a dia, ela acaba tirando os momentos de comunhão, acaba tirando os momentos de comunicação, tanto com o cônjuge como com Deus. Então, quando eu leio sobre sombra, eu leio aqui de descanso. Da importância de parar para se comunicar com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos. Mas há outro verso que eu gostaria de destacar para você, ou versos, né? O versos 6 e 7, por exemplo, diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Fala de afeição, fala de carinho, fala de apoio mútuo também. Depois diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Aqui está falando de tempo. Você lembra que nós lemos lá em Eclesiastes, no capítulo 3, onde o próprio Salomão diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O que aqui a noiva de Salomão está falando é que nós não devemos apressar as coisas. Há tempo para tudo. Hoje, os relacionamentos, em virtude da influência da mídia, das novelas, dos filmes e até das músicas, os relacionamentos acabam acontecendo muito precocemente, antes da hora. E há, infelizmente, muitos casos, por exemplo, de meninas com 10, com 11 anos ficando grávida, porque adiantam as coisas, acabam se envolvendo em relacionamento conjugal ou sexual antes da hora. Tudo tem seu tempo determinado. A Bíblia não fala de idade específica, não dá uma idade específica, mas ela fala de maturidade, ela fala do momento em que há a compreensão, né? Então, o que a noiva de Salomão está falando aqui é: não desperte o amor antes da hora. Espere. No mundo apressado que nós vivemos, as pessoas parece que não conseguem esperar, né? Mas Deus está dizendo aqui: espere, tudo tem seu tempo certo, ok? Depois, no versículo 14, a noiva é chamada de pomba, uma referência à pureza, à inocência. Então, é uma valorização à pureza. Depois ele fala da voz dela, que é uma voz doce, o rosto, ele fala: a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Uma referência, então, à importância, novamente, como falamos ontem, a importância do elogio, né? E aí, no versículo 16, ele fala: o meu amado, a esposa fala: o meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios.
Aqui uma referência à igualdade, à mutualidade entre aqueles que se amam. E também ilustra, como já mencionamos no início, a afetuosa relação de Cristo conosco. Que grandes lições aprendemos de Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu tenho certeza que se você ler com cuidado e com oração, você vai aprender outras coisas. Deus vai falar com você de maneira muito especial. Mas para isso, lembre-se de orar antes de ler a palavra, lembre-se de pedir a Deus que fale com você. Eu gostaria de orar contigo agora. Eu não sei como você está, eu não sei quais são os seus problemas e suas lutas, mas esse Jesus maravilhoso, o lírio dos vales, Ele conhece você e hoje Ele quer te abençoar. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, eu quero orar nesse momento pelos meus amigos da TV Novo Tempo e da internet, pedindo a Tua bênção sobre eles. Tu és a nossa rosa de Saron, nosso lírio dos vales. Abençoa cada um de nós e dá-nos a certeza da Tua presença conosco. Derrama Teu Santo Espírito, cuida de nós e nos ilumina, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, felicidades e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.